Então, vamos à Escritura. A Bíblia conta uma história. A Bíblia não é, a gente gosta de dizer isso, tem reafirmado aqui na nossa conversa das Escrituras, inclusive, que a Bíblia não é um livro histórico, mas ela conta uma história, ela conta a história da salvação de Deus. O centro da história que a Bíblia conta é a santidade de Deus. Deus, ele é santo em todos os seus caminhos. Deus, ele é santo. O centro do caráter de Deus é a sua santidade. Porque Deus é santo, Deus é bom. Porque Deus é santo, Deus é justo. Porque Deus é santo, ele é fiel. Porque Deus é santo, ele é verdadeiro. Porque Deus é santo, ele é amor. Porque Deus é santo, ele nos dá graça. Tudo porque Deus é santo. O centro do caráter de Deus é a sua santidade. E quando nós decaímos, quando o ser humano se rebelou contra Deus, quando o ser humano lá no Éden entendeu que poderia mandar na sua própria vida sem ter nada a ver com Deus, podia desafiar a Deus, enfim. Quando isso aconteceu, nós nos afastamos da santidade de Deus. E Deus coloca em prática, Deus coloca em execução esse plano perfeito de que nós cantamos agora. Bem, esse plano perfeito de Deus envolve a demonstração de Deus daquilo que Ele sempre quis para nós. Afinal de contas, eu falei isso na classe hoje, na classe que a gente ministra aqui, na escola bíblica dominical. Afinal de contas, Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo muito bom. Quando a gente olha lá, lê o livro do Gênesis, no capítulo 1, a gente vai ver, Deus criou a luz, e viu Deus que a luz era boa. Deus fez separação entre águas e águas, Deus viu que isso era bom. Deus fez separação, Deus colocou luminares, Deus viu que isso era bom. Deus criou animais, Deus viu que era bom. Deus criou vegetação, Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez foi bom. E no final de tudo, Deus olha e diz, e foi tudo muito bom. Aí o capítulo 2 começa assim. Deus plantou um jardim no Éden. Estava tudo perfeito, tudo muito bom, mas Deus ainda conseguiu fazer? Eu não sei como, mas Ele fez. É a bondade de Deus, é essa manifestação daquilo que Deus sempre quis para nós. Deus sempre quis o melhor para o ser humano. Daí eu gosto de dizer e afirmar, através da própria Bíblia, que Deus tem prazer em abençoar as pessoas. Eu vou falar de novo. A Bíblia, a leitura, o conhecimento da Bíblia me permite afirmar que Deus tem prazer em abençoar pessoas. Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em me abençoar. Deus tem prazer em abençoar a pessoa que está do seu lado. Deus tem prazer em abençoar a pessoa que está atrás de você. Deus tem prazer em abençoar a pessoa que está na sua frente. Deus quer abençoar a todos nós. Que tal você falar para umas 5 pessoas que estão perto de você, Deus te abençoe. Fala aí, olha aí, fala aí, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bem, eu quero ler sobre uma dessas bênçãos com você no livro de Joel. O livro de Joel é um livro que está mais para o final do Antigo Testamento, é um livro pequeno, então a gente costuma até passar por ele assim no folhear da Bíblia. Livro do profeta Joel, no capítulo 2. Aliás, você sabe que dia é hoje? Quem está assistindo agora, quem está aqui, Que dia é hoje? Dia 20 de março. Eu não sei se você sabe, hoje é o último dia do verão. Hoje é o último dia do verão. O verão oficialmente está acabando. O verão oficialmente está acabando. Vem aí
o outono, né? Vamos ler Joel capítulo 2, a partir do verso 23. Eu vou falar sobre todo o livro de Joel, mas vamos ler a partir do verso 23. A palavra diz assim: Joel 2, 23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije no Senhor o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Vamos parar aqui. Por enquanto. Quem está fazendo a leitura sequencial da Bíblia ontem leu um dos capítulos mais gostosos da Bíblia que fala de bênção, Deuteronômio 28. Né? Deuteronômio 28. Alguém já leu Deuteronômio 28? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, então bênção e bênção e bênção e bênção. A gente gosta muito dessa parte. Ocorre que Deuteronômio 28, o capítulo 28 tem apenas 20% da sua escrita dedicada à bênção. 80% do capítulo 28 de Deuteronômio, 80%, eu fiz a conta matemática, depois você faz em casa, está tratando de maldições pela desobediência da palavra de Deus. Deus trata essa questão da rebelião contra ele de uma forma muito severa, porque, como eu disse, a história de Deus tem a ver com a santidade de Deus. Então Deus faz questão de ser santo, se é que você me entende. E aqueles que se relacionam com ele precisam observar isso. Deus é santo e faz questão de ser santo. Faz questão de se manifestar em santidade. Bem, Deus disse para o povo, o seu povo, o povo de Israel, e quem está fazendo a leitura sequencial já leu aí, né, o Deuteronômio, e no Deuteronômio isso é muito, muito claro. Deus fala disso também no livro de Números, no Levítico. Ele diz assim para o povo: gente, eu sou o Deus de vocês. Andem na minha presença, vamos caminhar juntos, vocês serão referência, vocês vão ser abençoados demais, tão abençoados, que todas as nações vão correr em direção a vocês. Todo mundo vai saber o que acontece com esse povo, no meio deste povo, que eles são tão abençoados. E todo mundo vai querer aprender disso. Todo mundo vai querer conhecer Deus. Vocês serão para mim um reino sacerdotal. Ou seja, vocês vão revelar minha glória para as nações. Se vocês andarem comigo, vocês têm tudo garantido. Tudo. Agora, se não andarem, a coisa vai ficar complicada. Porque vocês são um povo escolhido para que a salvação para todo mundo apareça. Então, vocês precisam se atentar para isso. De que eu quero vocês muito próximos de mim, porque existe um propósito entre nós. E vocês disseram que queriam esse propósito. Vocês fizeram esse pacto, vocês fizeram essa aliança. E é importante eu abrir esse parêntese, porque às vezes as pessoas entendem que Deus fez uma imposição em relação ao povo de Israel, né? Deus disse, eu quero porque eu quero, e não foi assim. Deus disse, as minhas regras são essas, e o povo disse, a gente topa. Está lá,
no livro do Êxodo, capítulo 19, quando Deus faz esse pacto com o povo, e o povo diz, não, a gente vai ser povo de Deus mesmo. E aí eles fazem um pacto com sangue, inclusive. Bem, mais ou menos durante 1000 anos, esse povo viveu altos e baixos em seu relacionamento com Deus. Tinha hora que eles amavam a Deus, tinha hora que eles se afastavam de Deus, assim, absurdamente. E nesse vai e vem, nesse sobe e desce das coisas, Deus avisa ao povo, olha só, existe um trato entre nós, e se vocês descumprirem o trato, a coisa mais terrível que vai acontecer é que vocês serão levados cativos para outras nações. Vocês serão dispersos entre as nações. Agora, eu sei que a gente vai restaurar o relacionamento depois disso. E à medida que o tempo vai se aproximando desse ápice em que Deus vai executar, sim, a justiça sobre aquele povo que está no seu relacionamento cheio de altos e baixos com Ele, Deus vai avisando cada vez mais. Obrigado, jovem. E o profeta Joel é um desses que traz essa mensagem. O profeta Joel é um desses que diz aquilo que Deus está avisando, e Deus diz, olha só, eu estou avisando para vocês que vocês precisam se voltar para mim, e se vocês não se voltarem, vai acontecer o seguinte, a nação de vocês será destruída, para que vocês entendam que quem sustenta vocês como povo sou eu. Vocês vão entender isso, porque eu vou tirar a mão, e vai acontecer tudo quanto é praga, tudo quanto é coisa terrível, tudo quanto é coisa difícil. Você vai encontrar isso no capítulo 1 do livro de Joel. Deus falando da praga dos gafanhotos, que os gafanhotos virão e vão destruir tudo, vão destruir toda a terra. Sabe, gente, a rebelião contra Deus, ela, sim, ela tem consequências. Hoje nós temos, como nós cantamos aqui, o plano perfeito de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que nunca experimentou o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus morreu para que a justiça de Deus fosse executada. E a justiça aconteceu. Porque o pecado contra Deus tem consequências. O fato de Jesus ter morrido por nós e pagado o preço do nosso pecado não significa que Deus gosta quando a gente continua enfrentando ou afrontando a sua santidade. Porque aqueles que não se achegam a Deus, aqueles que continuam distantes de Deus e continuam ferindo a sua santidade, Deus não tem relacionamento com eles. E como nós fomos criados por Deus, nós viemos de Deus e voltamos para Deus, a bênção na vida de qualquer pessoa está condicionada. Bênção, eu não estou dizendo dinheiro, eu não estou dizendo força física, eu não estou dizendo saúde, eu estou dizendo bênção de Deus, presença de Deus junto. Está condicionado a um bom relacionamento com Deus. Então, há consequências na rebelião, e continua havendo. Deus não gosta de rebelião contra a sua santidade, porque Deus é santo, e Ele faz questão de ser santo. Eu vou repetir isso. Bem, a gente começa a ver, então, no capítulo 2 de Joel, esse chamado. Joel dizendo, olha só, Deus está dizendo que vai enviar castigo. E quando Ele enviar o castigo, nós vamos experimentar esse momento difícil na nossa história. A nossa terra vai ser devastada. Deus já está dizendo que vai fazer. Deus não está dizendo que Ele pode fazer. Deus está dizendo que vai fazer. E quando Ele fizer, nós estamos sendo chamados a nos arrependermos. Há aqui no capítulo 2 de Joel esse chamamento ao arrependimento. Ele vai dizer,
Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. É o chamamento para o arrependimento. E aí ele diz, começa no verso 18 do capítulo 2. Com esse clamor do povo dizendo: meu Deus, nós nos voltamos para ti. Perdoa-nos, restaura-nos. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. E aqui começa uma lista de bênçãos sobre os que se arrependem. Se você tem vivido uma vida de choque com Deus, de queda de braço com Deus, Deus quer uma coisa, mas você insiste para o outro lado. Deus aponta um caminho para você e você diz: eu acho que da minha vida cuido eu. O Senhor pode cuidar da vida de todo mundo aí, mas da minha vida eu entendo mais. Como eu entendo mais da minha vida, deixa comigo. O Senhor, cuida da vida do meu vizinho ali, cuida da vida daquele povo lá na igreja. Eu oro por todo mundo da igreja, mas da minha vida cuido eu. O Senhor pode deixar comigo. Quem vive nessa onda de choque em relação a Deus, não experiencia a bênção. Mas quando essa pessoa diz: eu me rendo a Deus, eu me arrependo do meu pecado, e aqui é importante dizer que arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. A gente gosta muito de remorso, porque arrependimento exige uma mudança de postura. Eu acho que eu já umas 10 vezes já exemplifiquei isso aqui. Alguém aqui já fez compra pela internet? Alguém aqui já fez compra pela internet? Opa, algumas pessoas. Tem gente que faz todo dia, toda semana, Enfim. Quando você faz uma compra pela internet, você tem a oportunidade de se arrepender da compra. E o que você tem que fazer quando você se arrepende da compra? Você devolve o produto intacto. Eu estava querendo comprar, um jogo de taças, Querendo comprar um jogo de taças e na foto, eu achei que era uma taça de 300 ml. Quando eu abri o pacote, as taças eram de 120 ml. Não quero, eu devolvo e digo: eu não quero mais isso. Isso é arrependimento. O que é o remorso? Recebi a caixa, abro, é de 120 ml. Não acredito que eu comprei isso. O que eu vou fazer com isso agora? Não sei o que eu vou fazer. Acho que eu vou botar lá no guarda-roupa, vou deixar lá, ele quietinho lá. Um dia vai que eu preciso. Isso é remorso. Fala mal, reclama, acha ruim, mas não devolve. Arrependimento tem a ver com mudar a postura em relação àquilo que se fazia. E é isso que Deus quer conosco em relação ao pecado. Porque tem gente que acha que tem remorso porque peca. Pequei. Ai, meu Deus, agora Deus vai ficar com raiva de mim. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Deus me perdoa, tá? Me perdoa. Mas amanhã eu estou fazendo de novo, porque a carne é fraca, sabe como é que é, Isso não é arrependimento, isso é remorso. Puxa vida, se Deus não tivesse visto, eu continuava fazendo e estava tudo bem. Arrependimento é quando eu mudo a minha postura em relação a Deus. E é isso que Deus espera de nós. Se nós queremos ser abençoados, a gente precisa se arrepender de uma vida que enfrenta a santidade de Deus. Pesado isso, É arrependimento. Eu rompo com aquilo que eu fazia, e é isso que Deus está chamando o povo aqui para fazer. Agora, quem se arrepende, aí a história é outra. Porque quem se arrepende se alinha com Deus. E quando existe esse alinhamento com Deus e a sua vontade, Deus escancara as portas das bênçãos. Vamos começar a ver? Joel 2, os versos
18 e 19, a bênção da provisão. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Você quer provisão da parte de Deus? Quer provisão da parte de Deus? Eu vou ler de novo, olha só o tamanho da bênção. Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Quem quer isso? Diz glória a Deus. Então se alinhe com Deus. Quer bênção de Deus, quer provisão para a sua casa, quer provisão para a sua família, quer provisão para o seu lar? Quer a bênção da provisão? Se alinhe com Deus. Segunda bênção descrita aqui, a bênção da segurança. Olha só. Verso 20, levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Quer segurança? Deus tem feito coisas grandiosas, não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Deus garante segurança para a sua vida. Deus garante segurança para a sua casa. Os que te perseguem serão expelidos, os que te perseguem serão espalhados. Aquilo que não estava produzindo porque alguém estava passando por cima, Deus garante que a árvore está segura, Deus garante que o campo está seguro. Você quer a bênção da segurança de Deus? Alinhe-se com Deus. Tem que ter arrependimento. Com arrependimento, Deus dá provisão. Deus dá segurança. E aí vem o texto que nós lemos, que fala das chuvas de outono. Essas chuvas, que em algumas versões aparecem como chuva serôdia e chuva temporã, são as chuvas que preparam ou que fecham o ambiente para a colheita. O outono era a época da colheita, por causa do clima, né? Na região, o clima mais ameno, porque o verão, assim, lá naquele paralelo lá em cima, o verão é para torrar, né? Então, colher no verão era uma coisa muito complicada, é melhor colher no outono, que a coisa está mais leve. Então, Deus enviava uma chuva naquele tempo para que a plantação terminasse de se preparar para ser colhida. E Deus diz ao povo de Sião: alegre-se e regozije no Senhor seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. No verso 24, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Verso 26, vocês comerão até ficarem satisfeitos e nunca mais o meu povo será humilhado. Restituição. O povo tinha perdido muita coisa. Tinha perdido a terra, tinha perdido as riquezas, tinha perdido... Estava todo mundo magrinho. Tem falando de outono, né? O próprio profeta Jeremias tem um texto no seu livro que diz, né? O verão acabou, a colheita passou, está aí o outono e a gente não foi salvo. Ou seja, o tempo de plantio, colheita e tal, isso tudo acabou e a gente está passando fome. É um reflexo desse momento. E Deus está dizendo: isso aconteceu, vocês perderam.
O que vocês plantaram, a terra não deu. O que vocês fizeram, né, o que apareceu ainda, o gafanhoto veio e levou. Mas se você se alinha comigo, você vai ser restituído daquilo que você perdeu. Eu vou te perguntar, o que você perdeu na sua rebeldia contra Deus? Eu não estou falando das suas perdas da vida diária, porque a gente vivendo, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, essa vida é para ser vivida, para ser batalhada. Mas na nossa rebeldia contra Deus a gente perde muito. Quando a gente bate cabeça, quando a gente desobedece. O que é que você perdeu? Arrependa-se, volte atrás. Mude a sua postura, porque a promessa para você é de restituição. Perdeu sua família na sua rebeldia? Deus restitui. Perdeu amizades na sua rebeldia? Deus restitui. Perdeu dinheiro na sua rebeldia? Deus restitui. Perdeu o amor de parentes? Deus restitui. Perdeu a alegria de viver porque se deu mal? Deus restitui. Se você se alinhar com Ele de novo. É a promessa da palavra. Bênção de provisão, bênção de segurança e bênção de restauração. Agora veja bem. As bênçãos de Deus têm propósito. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus não está só dando bênção porque sim. Já que é meu amigo, eu dou bênção. Se não é meu amigo, não tem bênção. Não, Deus não é de fazer biquinho, não é isso. Se você está pensando que era isso, também não é. Quando a gente se alinha com Deus, Deus abençoa, mas Deus tem propósito nisso. O primeiro propósito está registrado aqui no verso 26, ele diz assim: vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Sabe para que você é abençoado? Primeiro, para louvar a Deus. A bênção de Deus na nossa vida precisa produzir na nossa boca louvor a Deus. Por quê? Porque senão a gente fica se achando. É o louvado seja eu. Glória a mim. É curioso quando a gente lê o livro, eu acho que é em Números que está isso, né? A gente está lendo e já confunde tudo, né? Onde que está o quê? Né? Deus diz assim para Israel: vocês vão entrar na terra e não vão conquistar a terra toda de uma vez. A gente vai fazer isso devagarzinho, juntos. Porque senão vocês vão achar e vão dizer, Deus fala, que foram vocês, que foi o seu braço que foi vitorioso. Porque a gente é meio assim, né? A coisa vem muito rápido, vem muito boa para nós. Aí a gente dá um glória a Deus e diz, mas eu sou bom, viu? Rapaz, né? Ainda bem que eu conhecia fulano, beltrano e cicrano. Deus se valeu disso. Ainda bem que eu estudei isso tudo aqui. Olha só quantos diplomas tem na minha parede. Deus deu a sua contribuição no meio disso tudo. A gente é muito assim, esse é o nosso perfil. Olha só como a terra produziu. Glória a Deus, mas eu sei quanto arado eu puxei. E fui eu que fui lá escolher semente para poder plantar. Foi ninguém não. Sementes só as melhores e fui eu que escolhi.
A bênção de Deus na minha e na sua vida precisa produzir louvor a Deus. Toda boa dádiva, Tiago capítulo 1, verso 17, toda, não são algumas, não é a maioria, é toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E a gente precisa aprender isso, que quando eu sou abençoado, eu preciso dar a glória a Deus. Porque Deus não precisava de nenhum diploma meu, Deus não precisava de R$1 meu, Deus não precisava de um conhecimento meu, Deus não precisava de nada meu para fazer o que Ele quisesse fazer. Porque quando Ele resolveu criar o mundo, Ele simplesmente disse, haja e ouve. É desse tamanho. Quando o povo estava andando no meio do deserto, começa a chorar pedindo pão. Lembra disso na palavra? E o povo chora pedindo pão, cadê o pão, cadê o pão, cadê o pão? Sabe o que Deus envia? Deus envia um tal de, o que é isso? O nome maná significa, que isso? Para ninguém dizer assim, a gente achou trigo no deserto. Parecia cevada, a gente até fez um negócio lá e produziu. Parecia uma farinha lá, olha, rapaz, eu já vi esse negócio em tal lugar. Ah, queridão, quando é para mandar provisão, Deus manda um que é isso na sua vida, sem você precisar de nada. Aí você dá glória a Deus, porque aquilo que Ele usou, foi Ele que te deu também. Porque a bênção de Deus na nossa vida tem a ver com glória a Deus. Quer ser abençoado? Então prepara o canto de glória a Deus. Quer ser abençoado? Prepara o culto de ação de graças. Quer ser abençoado? Prepara o hino, o novo cântico de louvor. É o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me tirou do charco de lodo em que eu estava, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor, porque quem fez tudo foi Ele. Segundo, a bênção de Deus tem a ver aqui com a manifestação da presença do Senhor na vida do seu povo. Verso 27. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Além de dar glória a Deus, a minha vida precisa testemunhar que eu caminho com Deus, que Deus é o centro da minha vida. Eu proclamo com os meus lábios aquilo que eu estou vivendo. E o que eu estou vivendo é que quem manda na minha vida é Deus. Eu divulgo para todo mundo. E alguém disser, né? Rapaz, mas que coisa boa é essa aí que apareceu para você? Você vai dizer, glória a Deus, eu caminho com Deus. Você precisa conhecer a Deus. Deus está comigo. Eu caminho com Deus. Né? É aquela camisa, né? Quer conhecer a Deus? Pergunte-me como. É comigo, é comigo. Eu conheço Deus, eu testemunho de Deus, eu falo de Deus, eu vivo Deus, Deus está comigo. Deus é o Deus da minha casa, Deus é o Deus do meu trabalho, Deus é o Deus das minhas finanças, Deus é o Deus do meu tempo, Deus é o Deus de tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu vivo. Quer bênção de Deus? Testifique quem é Deus. Testifique do seu Deus. O povo de Israel errou muito nisso aqui. Porque tinha horas que eles achavam que eles eram muito bons.
E esse é o ciclo que a gente vê ruim, eu já falei isso aqui hoje no livro dos Juízes. É que achavam que eles eram, que eles podiam, que eles iam fazer, que eles eram bons demais. E Deus deixava as coisas acontecer para mostrar que sem Deus não acontece nada. É o que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. A gente manifesta que Deus está em nós. Deus é o Deus da minha vida. Deus é o Deus da minha existência. Tudo aquilo que eu fizer vai ser para a glória de Deus, não para a minha glória. Se eu sou abençoado, se acontece do jeito que eu quero, glória a Deus. Mas se não acontece do jeito que eu quero, se não acontece do jeito que eu quero, glória a Deus. Porque Ele é o Deus da minha vida. O último propósito aqui que aparece, ele é interessantíssimo. Porque veja bem, Deus disse: se vocês se alinham comigo, se vocês me obedecem, se vocês se arrependem, então vocês vão ter bênção de provisão, vão ter bênção de segurança, vão ter bênção de restituição. Vocês vão dar glória a mim e vão manifestar às nações, ao pessoal que está ao redor de vocês, vão manifestar para todo mundo que eu sou o Deus que caminha com vocês. É só isso, Deus? Não. Tem mais. É que o próximo nível já não tem mais a ver com eu me sentir feliz porque Deus fez ou deixou de fazer. O próximo nível tem a ver com esse Deus que se manifesta na minha vida de tal forma que aquilo que me circunda, aquilo que é material que eu quero, que eu vou comer, o celeiro cheio, o lagar, né, cheio, os tonéis cheios de vinho, então essas coisas perdem a importância porque eu quero viver uma vida profunda com Deus. Como assim? Continua a leitura. Capítulo 2, verso 28. A gente pentecostal gosta muito desse texto. E há de ser, depois disso, depois de quê? Depois que eu abençoei, com provisão, com segurança, com restituição, que vocês me louvaram e que vocês manifestaram a minha presença no meio de vocês. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Cadê o vinho, o lagar, a cevada, o trigo? A bênção maior está muito além disso. A bênção maior está em que a vida de Deus enche a minha vida. Eu começo a sonhar, por assim dizer, com aquilo que Deus está fazendo. Eu começo a falar daquilo que Deus está falando. Eu começo a ter visão, a enxergar o agir de Deus em todas as coisas. Eu já não ligo mais se a pessoa que está do meu lado, se ela é subordinada a mim ou não, se eu estou acima ou se eu estou abaixo, é a serva, é o servo, mas ele está cheio da vida de Deus também. Deus está fazendo na vida dele, e a gente está dando glória a Deus, a gente está participando do que Deus está fazendo, a gente está junto, e a gente está levando essa mensagem, porque é para todos os povos, é isso que importa. Eita ferro. O que importa não é o celeiro cheio. O que importa é o depois disso. O bom mesmo não é todo mundo dizer, olha só como ele é abençoado. O bom mesmo é eu dizer, olha só o que Deus está fazendo ali. Olha só o que Deus vai fazer lá.
Deus já está me dizendo o que Ele vai fazer na vida do irmão fulano lá, e eu já estou me alegrando do lado de cá. E quanto dinheiro que você tem na conta não interessa. Não interessa quanto que eu tenho na conta, quanto que você tem na conta. Interessa, olha só, Deus restaurando a vida do fulano lá. Olha só, Deus se preparando para intervir naquele ambiente que está todo desconcertado. Olha só, Deus te dizendo que Ele tem um projeto novo na sua vida. E quanto carro você tem na garagem? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Quantas chaves de apartamento você tem na mão? Não me interessa. Me interessa que eu estou olhando para aquilo que Deus está fazendo. Eu estou olhando para uma cidade que é maior, para uma pátria que é maior, para uma vida que é maior, para uma existência que é superior a isso tudo, porque eu estou cheio da vida de Deus na minha vida. Oh, bênção grandiosa, oh, bênção gloriosa. E é isso que eu preciso buscar. É com isso que eu preciso me envolver. De estar cheio da vida de Deus. Para dizer para todo mundo, para o mundo inteiro, para quem não sabe, para quem está perto e para quem está longe, para a língua que eu conheço e para a língua que eu não conheço, porque Ele vai me dar a capacidade de falar naquela língua que eu não conheço. Ele vai me fazer manifestar a glória dEle em todos os lugares. E à medida que eu for caminhando nessa dimensão com Ele, todas as minhas necessidades serão supridas em glória. O seu reino e a sua justiça se manifestam na minha vida, e o comer e o vestir, todas essas coisas me serão acrescentadas. Eu vou caminhando por cima de tudo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a bênção de verdade que eu quero. Porque Ele garante que se eu estiver com Ele, todas as outras coisas vão ser acrescentadas e eu vou estar feliz da vida. O que realmente importa é que a minha vida esteja diante dEle. E o seu Espírito tome o meu ser para que eu tenha sonhos, visões, a palavra, o entendimento de Deus para as coisas. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para mim. Mas escolha a bênção certa. Escolha a melhor parte. Se acerta com Ele, vem para perto dEle. Abra o teu coração, porque Deus quer encher a sua vida da vida dEle. Deus quer encher a tua vida da vida dEle. Deus quer encher a sua vida da vida dEle. Amém?